Aleluia, Deus é bom, amém? Eu sei que algumas pessoas foram informadas, amado, mas essas bandeiras têm um propósito de estarem aqui, amém? Não é para enfeitar o templo, mas para trazer a memória, amém? Sobre algo, amado, que Deus trouxe a esse ministério, né? Nós somos fruto daquilo que tem acontecido na vida desse ministério, amém? E hoje é um culto, amado, especial, é um culto de missões. Eu quero que você abra o seu coração para essa palavra, amém? Porque nós temos uma grande obra a realizar, você tem uma grande obra a realizar, amém? Você não está na igreja, amado, por acaso, amém? Nós estamos aqui porque Ele te chamou, né? Na verdade, Ele nos elegeu, nos chamou. A Bíblia diz para uma santa vocação, amém? E eu quero compartilhar algo com você hoje, amado, que eu vejo que chegou o tempo, não é? De nós avançarmos, chegou o tempo de nós estendermos as tendas, amém? Chegou o tempo de você estender o lugar da tua habitação, amém? Eu estou falando a respeito de influência, eu estou falando a respeito de poder, amém? E eu estava meditando, amado, essa semana a respeito da vida do pastor Bud, não é? Eu não vou falar sobre a vida dele, porque no final você vai ver um material que nós vamos passar, mas nós somos fruto, amado, daquilo que ele trouxe, amém? O que ele trouxe foi a palavra de Deus, e nós tivemos o privilégio, amado, de ouvir essa palavra e podermos compreender, amado, que uma vez que essa palavra, amado, ela é lançada, ela não volta vazia. O próprio Deus diz que Ele vela pela sua palavra para que ela seja cumprida. Homem nenhum, amado, é capaz de fazer com que a palavra se cumpra. Mas Deus, amado, Ele é soberano, Ele é poderoso, amém? Para fazer com que essa palavra se cumpra. E hoje eu sou uma testemunha, minha família é testemunha, amado, de uma palavra que não voltou vazia para Deus. Amém? Nós demos uma resposta para Deus. Amém? Fala para o seu irmão, hoje é noite de respostas. Diga, é uma resposta sua. Diga, é uma resposta nossa. Abra o seu coração. Aperta os cintos. Diga, não saia da cadeira, amém? Aleluia. Amém? E eu sei, amado, que nós recebemos, a Bíblia fala, né? Jesus teve um propósito, Deus enviar Ele, não é? E a Bíblia fala que Ele enviou o Filho dEle, amado, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Tivéssemos de sobra, não é? Não tivéssemos sob medida, amado, mas tivesse de sobra mesmo. E eu sei, amado, que a vida cristã, não é, pelos benefícios que o Evangelho traz para a minha vida e para a tua vida, ele promove paz, amado, ele promove segurança, ele promove conforto, não é? A Bíblia fala que nós verdadeiramente fomos resgatados de uma condição, né, sobre a qual nós não podíamos sair, e alguém veio, amado, de uma forma poderosa e violenta, eu digo violenta mesmo, porque ele não pediu licença, amado, ele chegou lá e resgatou, amém? Foi pago um preço, amado, ele não pediu licença. Esse preço foi pago ao próprio Deus que determinou, amado, que o salário do pecado era a morte. Alguém teria que morrer. E essa morte, amado, que era uma morte de sangue, amém? A morte do seu próprio filho, exerceu um grande poder no mundo espiritual, amado, e nos resgatou e nos redimiu. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo verdadeiramente é livre, amado, porque para a liberdade foi que ele verdadeiramente nos libertou. Amém? Mas veio ao meu coração, amado, para despertar você hoje, porque eu tenho ouvido, eu tenho ficado atento com aquilo que tem sido ministrado, com aquilo que muitos cristãos estão tentando viver nas suas vidas, e parte daquilo que tem sido ministrado, e parte daquilo que tem sido vivido, sabe, amado, por parte de muitas pessoas, tem sido uma resposta dada ao inimigo, e não uma resposta dada a Deus. Chegou o tempo de nós darmos uma resposta a Deus. Que tipo de resposta ao inimigo? O inimigo está querendo te assediar, está querendo derrubar você, está querendo armar o cerco dele. Sabe, mas eu quero que você entenda uma coisa, ele já foi derrotado, amado. Você não tem que dar uma resposta ao diabo, amado. A resposta, ela já foi dada. Agora nós precisamos dar uma resposta a Deus, amado. E é isso que a palavra de Deus fala, amado. É uma resposta a Ele, em função daquilo que Ele cumpriu e realizou. A obra é perfeita, amado. Não existe mais nada que possa ser feito. Quando Ele disse, está consumado, o diabo dançou, meu irmão. Sabe, ele perdeu. A Bíblia diz que o escrito de dívida que havia contra mim, contra você, foi rasgado. O acusador não pode chegar mais diante da presença de Deus para me acusar e para te acusar, amado. Porque o sangue de Jesus nos purificou e nos santificou. Amém, irmãos? E nós precisamos tomar posse, amado, dessa vida. Amém? Dessa nova vida. É uma realidade nova, amado. E muitas vezes dentro da igreja, sabe, tem aquela coisa que você enfrenta e que eu enfrento, que são os vendavais da vida e tudo. E parece que parte das respostas que nós estamos dando, amado, tem sido em função de problemas que têm se levantado, tentando nos assediar. Mas a Bíblia diz, amado, que tu tem que jogar fora todo o peso.
A Bíblia diz que existe capacidade para que você corra com leveza. Deus pede uma resposta, amado. Lança fora aquilo que vem como peso sobre a tua vida. Para que você possa correr. Correr fala de estar leve, amado. Fala de dar uma resposta, sabe, a Deus. Não é correr do diabo, irmãos, é correr para o propósito que Ele tem para a tua vida, amado. E esse culto de missões tem tudo a ver. Sabe, e dentro disso aí, alguns têm tomado posse e têm vivido e têm restaurado o casamento, têm restaurado a sua condição financeira. Sabe, amado, a Bíblia fala quando ela diz que é uma vida abundante, realmente é uma vida abundante. Mas a vida, amado, também te proporciona, sabe, experiência com o costume. A vida também te proporciona experiência com os hábitos, com as tradições. E a Bíblia fala, amado, que costumes, hábitos e tradições é um perigo para mim e para você. Porque você não se propõe a mudar. Você acostumou com aquele padrão de vida. Sabe, o diabo não toca mais em você. Ele não consegue mais tocar, você já tomou uma posição. E a tua posição não é lutar, é resistir firme na fé. Não é? Se revestindo de toda a armadura de Deus. Você não sai para brigar, você se reveste da verdade, amado. Você não perde tempo. Está escrito, está escrito, está escrito. Ele sai, daqui a pouco ele vem de novo. Quando ele vier de novo, está escrito, está escrito, está escrito. Você não luta com ele. Você não briga com ele, você não passa uma madrugada lutando com ele, irmão. Porque a Bíblia diz que ele já foi derrotado lá no Calvário. Amém? Aleluia. E você e eu, amado, nós ressurgimos com Cristo. Fomos sepultados com Ele e ressurgimos. E a Bíblia diz que pelo poder de Deus, nós vivemos em novidade de vida, amado. É uma vida assistida pelo Espírito de Deus. Não é uma vida qualquer, amado. Não é uma vidinha qualquer. Aleluia. Mas sabe, irmãos, a gente vai começando a se acostumar com um padrão evangélico, com um padrão sabe aquele padrão que te deixa na zona de conforto, que você não cresce mais, você vai para o céu, você não faz mal a ninguém, está na boa, serve na igreja, você é um bom exemplo no seu trabalho. Mas você deixou, amado, de romper limites. E eu quero falar sobre limites hoje aqui. Você entende? Aleluia. Eu quero falar sobre limites, amado. E quando a gente fala em limites, a gente fala em limitações. Sabe, os hábitos que nós adquirimos, amado, eles podem ser bons e podem ser ruins. E hábito você adquire quando você aplica disciplina em cima de uma área que você quer aperfeiçoar na tua vida. Então você não é perfeito numa área, você não é maduro naquela área, e você começa a aplicar disciplina ali. E vai disciplinando aquilo ali, vai tendo o controle, o domínio, vai entendendo como as coisas funcionam. E a partir daquele momento, amado, que o domínio é completo sobre aquilo, aquilo se torna um hábito e a tua reação e a tua ação é correspondente àquele hábito, amado, que foi construído através de uma disciplina. E a Bíblia fala, amado, que eu preciso crescer, que você precisa crescer. Então você dizer que está bom como você está, amado, isso não é bíblico. Amém? Isso não vai comunicar propósito para você, amado. Eu gosto do imprevisível. E Deus, Ele é imprevisível. Deus, Ele nos surpreende. Deus não é previsível. Porque o que é previsível é o que é possível. E o que é imprevisível é aquilo que é impossível. Então, muitas vezes, amado, a gente começa a construir a nossa vidinha, sabe, família, casamento, trabalho. Aí vai, lava os pratos, lava a roupa. Sabe aquela coisinha enfadada? Eu sei que você faz isso e eu tenho que fazer também. De vez em quando Deus me pega na cozinha, lavando prato, fazendo algumas coisas, começa a ministrar. Sabe, mas de repente, amado, você está lavando um prato e Deus te leva numa dimensão que você nunca esteve antes. Você está naquele lugar e Deus te levou a outro lugar. Parece até que você não está ali, amado. E Deus começa a comunicar coisas para você, amado, do coração dele. Projetos que ele tem para a tua vida, que está na mente dele, que está no coração dele, amado, e que não está no nosso ainda. Não foi despertado ainda. Sabe, Deus pegou um cara, amado, se eu puder falar com todo respeito, um idoso, um velho, se eu puder falar com todo respeito, alguém que tinha 75 anos, e fez uma proposta para ele, amado. Você concorda, irmãos? Quem tem mais idade é mais difícil de mudar. Se fala que o idoso é um problema, que idoso é isso, que problema corre nenhum, irmão? Que problema? Isso foi construído, amado. Que quem é idoso não tem mais nada para dar. Aí bota lá no contra-cheque inativo. Inativo de quê, irmão? O cara está vivo, respirando, que inativo? Botar no meu contra-cheque, tipo assim, inativo. Inativo uma pinóia. E quando eu olho para o Evangelho, irmão, rapaz, eu vejo, cara, não tem esse negócio de idade, irmão, no Evangelho. Existe um propósito para você crescer, amado. Existe um propósito para você ir. Não é você ir além dos seus limites, é você descobrir os seus limites em Deus, amado.
Porque você não pode ir além daquilo que você não consegue. Eu não consigo ir além daquilo que eu não fui habilitado para ir, irmãos. Mas eu estou te falando que os costumes, amado, as tradições, a Bíblia fala que anula o poder da palavra. Jesus falou, amado, que as tradições é que anulam o poder da palavra de Deus. E quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, irmãos, quando abrimos a nossa mente, quando abrimos o nosso ouvido para ouvir a palavra, sabe, com o propósito de receber uma instrução a fim de cumprir aquilo que Ele determinou como preceito, amado, aquilo vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa perspectiva de olhar, amado, o mundo e olhar a nós mesmos. Então todo mundo sabe que eu estou falando de Abraão. Ah, mas eu sou assim mesmo, você está dizendo isso para você como desculpa? Fala para o teu irmão, vou provocar você hoje, irmão. Pergunta para o teu irmão, se ele estiver distante, provoca ele, diz, tu é assim mesmo, irmão? Tu é assim mesmo, é? Diz, tu é assim mesmo? Deus disse que tu é assim? Você acha que não tem mais nada para fazer? Você acha que é desse jeito, então você é muito chato. Porque você não muda, irmão. Você não muda, é muito chato, amado. Você não se propõe a fazer nada novo. Para que viver, amado, se você não se propõe a fazer nada novo na sua vida? Para que viver? Qual é a graça de viver? Se a Bíblia diz, amado, que pelo poder de Deus nós vivemos em novidade de vida. Novidade de vida é o poder de Deus que te coloca e faz com que você viva em novidade de vida. Pergunta para o teu irmão, irmão, os teus dias estão os mesmos? Diga, tá bom de Deus entrar aí, irmão. Porque segunda, terça, quarta, quinta se repete, amado. Mas o que acontece nesses dias, amado, não se repete. Se você entender o propósito de Deus para a tua vida, amado. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, amado. Você ser batizado com o Espírito Santo é Ei, não tem nada a ver com isso, irmão. Tem a ver com poder. Poder para quê? Pergunta para o teu irmão, poder para quê, irmão? Diga, confins da terra. Diga, confins da terra. Quando é que vai se Quando é que vai se manifestar o reino? Porque a concepção de reino do judeu era outra, amado. Mas a concepção daquilo que Deus tinha como projeto para alcançar vidas não tinha nada a ver com aquela pergunta. Ele diz, não vos compete saber, mas uma coisa eu digo. Vocês não vão se ausentar, vocês vão ficar aqui. E do alto vocês vão receber coisas. E essas coisas que vocês vão receber... Ei, a evidência é o falar em línguas, amado. Mas a manifestação é o poder, amado. Mas o poder para te levar aonde? Só falar em línguas. E ficar sentado numa cadeira julgando pregação. E procurando uma pregação aqui, uma pregação acolá. Tendo a mesma vida dentro de casa, com o marido, com a mulher, com os meninos. Menino, aquela chatice de comprar pão todo dia. Poder, amado. Poder. Poder para quê, amado? Diga, te prepare, irmão. Te prepare, irmão. Ai, mas dinheiro, mas não tem dinheiro, mas não tem isso. Ei, não tem, o reino de Deus não tem nada a ver com dinheiro. O reino de Deus tem a ver com justiça, paz e alegria no Espírito. Nada a ver com dinheiro, irmão. Dinheiro não é problema, ele é o dono do ouro e da prata. Ele quer te encher de poder para te enviar. Enviar quê? Aonde for necessário a tua presença, tu tem que estar lá, irmão. Tu tem que fazer algo diferente. Tu não pode esquentar banco de igreja, irmão. Esquentar banco de igreja. Ai, meu Deus do céu. Cadeira cativa, amado. Não. É para espalhar mesmo. Aleluia. Aí chega Deus, pega um cara que eu posso dizer, eu não sei, mas eu acho que sim, né? 75 anos no lugar diz muita coisa. Eu estou falando hoje para você sair do lugar, irmão. 75 anos no lugar, você falar com uma pessoa de 75 anos, ela vai dar um bala em você. Mas você sabe com quem você está falando? Eu tenho muito mais idade do que você. Mas não foi isso que ela disse para Deus. 75 anos você constrói costume, você constrói tanto vício, tanta coisa. Né? E ele estava ali 75 anos, irmão. E Deus resolveu, a Bíblia diz, amado, que para ele me justificar e te justificar, Gálatas capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que ele pré-anunciou, anunciou antes de me anunciar, ele anunciou o evangelho a quem? A Abraão.
Você devia amar mais Abraão. Por causa da obediência dele, amado. Da obediência dele, eu e você estamos aqui. Aí Deus pega um cara, amado, que mora numa terra onde o paganismo imperava. Chega para aquela pessoa e diz: ei, sai da casa da tua parentela. Ou seja, sai desse costuminho, sai dessa tradição. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, que ele saiu sem saber para onde ia. E a gente precisa de profecia, precisa de não sei de quê, precisa de não sei de quê, precisa de tantas coisas. A Bíblia diz que ele deu uma resposta a Deus sem saber para onde ia. Sabe, amado, é muito bom nós darmos uma resposta e não planejarmos como as coisas vão acontecer. Se você sabe que é Deus falando com você, dê uma resposta a Ele. Dê uma resposta à palavra, amado. Porque se Deus te enviou e se Deus te chamou, Ele se responsabiliza. Não vai faltar nada nessa caminhada. E Deus estava mostrando para um idoso, amado, qual seria o limite da sua existência. Não teve problema de entrevação, sabe, de dor nas costas, dor na coluna, sei lá, umas coisas de artrite no joelho. Não, amado, não. Ele simplesmente, a Bíblia diz que ele obedeceu. Agora obedeceu mediante aquilo que ele ouviu do Senhor, amado. Aleluia. Nós estamos falando de missões, amado. Nós estamos falando de colheita, de uma grande colheita, amado. E o próprio Jesus disse: ore, né? Ore para que o Senhor da seara levante trabalhadores para essa seara. Porque a seara é grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aleluia. E muitas vezes, amado, o que tem sido construído é a igreja como sendo um balcão de negócios, onde a gente oferece prosperidade, onde a gente oferece cura, onde a gente oferece conforto para essas pessoas. Quando, na verdade, amado, a igreja não é nada disso, irmão. Não é nada disso. Ela oferece isso, mas o propósito não é esse, amado. Amém? Nós somos movidos por algo muito maior do que cura. Nós somos movidos por algo muito maior do que prosperidade financeira. Nós somos movidos, amado, por estabelecer o reino. Estabelecer o reino. Você entende? Então, Abraão, quando foi chamado, a Bíblia diz que ele obedeceu e ele tinha 75 anos. Abraão era um idoso, amado. Já estava acostumado com tanta coisa na vida, e Deus chegou e fez um convite a ele. E ele disse sim para Deus, amado. E quando ele disse sim para Deus, a gente sabe claramente, amado, o que é você ouvir algo de alguém que vai mudar toda a tua história. E Deus começou a falar umas coisas doidas para ele, dizendo: rapaz, eu vou te abençoar. Eu vou fazer de ti uma grande nação. E a promessa que Deus fez para Abraão envolve, amado, envolvia o quê? Uma descendência, envolvia um território, envolvia nações e envolvia, amado, a bênção e a provisão divina sobre a vida dele. Abraão acho que pensou assim, disse: rapaz, é um bom negócio eu sair da minha comunidade, da minha comodidade e dar uma resposta para uma promessa tão grande dessa. Saiu da zona de conforto. Deixou de procurar um lugar para ver se adapta ou não a ele. Deixou de vir para uma igreja para saber o que ela tem para oferecer. Não, amado, você está no lugar errado. Porque você não deve estar numa igreja procurando saber o que ela tem a oferecer para você, amado. Ela tem um chamado. Aleluia. É uma vida sem compromisso, irmãos. Vim apenas para o domingo sem entender, compreender a palavra de Deus. E eu não estou aqui para entristecer você. Nós vamos avançar. Amém? Eu quero te falar, amado, que idade, amado, não tem limite para Deus. Amém? Então, Abraão, amado, vê que coisa maravilhosa. Um idoso recebeu um convite. E a Bíblia diz, amado, que ele não perambulou, não. Ele peregrinou. Peregrinar, amado, é uma caminhada em sinal a uma resposta. Em função de uma resposta. E a Bíblia diz que mesmo sem saber, ele andou na terra da promessa. Andou por fé, amado. Porque ele peregrinou como se fosse em terra alheia. Ele não sabia, amado, que onde ele estava colocando os pés, aquilo seria dado a uma geração seguinte. Isaías, amado, foi pego lá, né? A Bíblia diz que ele viu o trono. Quando viu o trono, teve medo. Naquele momento, irmãos, Deus chega, toca. Havia o reconhecimento, amado, de quem era Isaías. Ele disse: eu vou consertar a minha palavra. Eu posso dizer lascado.
É feia a palavrão. Lascado é coisa partida no meio. Eu não estou chamando palavrão aqui não, viu gente? Mas Isaías disse que quando viu, ele disse assim, eita, me ferrei. Não é lascado não, vou consertar. Me ferrei, eu sou um vil pecador. Ele quando viu a santidade de Deus, amado, ele teve consciência do pecado. Mas em vez dele morrer por causa do pecado, irmãos, Deus veio e assistiu a ele. E no momento em que o Senhor tocou para ele, amado, a vida daquele homem mudou. E a primeira coisa que ele ouviu de Deus foi, a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Eu creio que Isaías não fez. Não, eu tenho minha família ainda, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho meu trabalho. Ele não fez isso. Ele também não perguntou, quem é que vai comigo, Senhor? Diga extrapolando, irmãos. Diga extrapolando. Diga indo além. Diga Deus. Diga caminhando com Deus. Ele vai mostrar. Ele vai me ensinar os limites da minha existência. Eu nunca pensei, amado, eu nunca pensei que eu sairia de Campina Grande. Nunca pensei. Nunca pensei. Eu nunca pensei que ia conhecer outros lugares. E um belo dia Deus falou com a minha família, disse, é só um tempo. O pastor chegou para mim, me treinando no pastoreio, e disse, você vai ficar aqui, Gustavo? Eu digo, vou não, pastor. Deus já lhe falou para onde vai? Sei não. Eu só sei que ele falou que eu não vou ficar aqui. E nós demos uma resposta para Deus, irmãos. E saímos. Fui chamado de louco pela minha família, pela minha mãe. Ela disse que eu fazia parte de uma seita. Como é que você deixa tudo, você vai embora? É assim? E eu comecei a dar uma resposta para Deus, irmãos. E eu digo, meu Deus, onde é que Deus nos leva, amado, quando a gente começa a dar respostas? Você fica impressionado, você diz, poxa, como valeu a pena obedecer. A minha vida hoje não está resumida mais a Campina Grande. Nasci lá, amo aquela cidade, mas a minha vida, Campina Grande, para mim é muito pequena. Eita, papai! Não vai levantar a minha vida não, viu? E lá em Goiânia, para aquela coisa toda e tal, ficou pequeno. Vê que coisa boa, irmão. Depois o Senhor chega e manda tocar nações. Eita, meu Deus. Tem vida melhor do que essa? E olha o tamanho da família, se tornando numerosa. Como a família se torna numerosa? Porque a Bíblia diz que Deus acrescenta. Aquele que deixa pai e mãe, eu vou acrescentar. Respostas. Isaías deu uma resposta. Abraão deu uma resposta. Ele compreendeu o quanto era importante, amado, e o quanto é importante, eu quero que você compreenda hoje, uma resposta que você dá a Deus. E missões, amado, é o papel da igreja, não é apenas você sair para uma nação, amado. É uma resposta que você dá àquilo que Deus já falou para você. É simplesmente isso, talvez nunca seja sair daquele lugar, mas é uma resposta. Porque quando você dá uma resposta a Deus, você coloca o reino em movimento, irmãos. O reino começa a se movimentar. O reino precisa de uma resposta, a resposta da igreja. E hoje é um culto de missões, ele tem esse propósito de despertar no nosso coração, amado, qual é o nosso papel dentro de uma igreja, qual é o nosso papel como cristão, quais são as respostas que nós estamos dando a Deus e não respostas que estamos dando à crise. Quando a crise vier, confesse, não fica só em confissão, amado. Existe uma ação minha e sua. E eu creio, amado, que Deus está restaurando vidas aqui hoje, ministérios aqui hoje, amado. Ele quer restaurar coisas na tua vida. E eu vou te dizer uma coisa, se Deus chamou, amado, se Deus chamou, amado. Paulo disse, se Deus é por mim, quem será contra mim? Nada pode se levantar, amado. Não é um ministério que te coloca, foi Deus que te colocou. Nós damos uma resposta ao Senhor. Aleluia. Limites, amado. Os nossos limites, as nossas tendas, elas são estendidas, amado. E você fica vendo assim, cara, onde eu já coloquei as plantas dos meus pés, onde foi que eu coloquei as mãos, para quem eu falei o evangelho, eu toquei em nações, quando eu toquei em povos. Que coisa maravilhosa, amado. Que coisa maravilhosa.
Quando a igreja se reúne, amado, para cultuar o Senhor, quando a igreja se reúne para um evangelismo, quando a igreja se reúne para colocar um projeto de Deus, eu não tenho projeto. Eu peguei essa palavra de Paulo, eu sou obediente a uma visão celestial. A minha visão é muito curta, amado. Eu quero entender a visão de Deus e não a minha. Porque a visão de Deus é muito maior do que a minha visão. A visão de Deus é muito maior. Ele diz, eu é quem sei, não você. Eu é quem sei os planos que tem a respeito de você. Você não sabe ainda, mas eu sei. Quando eu vi aquilo, eu digo, eita papai, eu quero. Eu quero isso. Eu quero isso. Uma vida de resposta, amado. E nós começamos a nos movimentar. Deixamos, amado, de dar uma resposta às crises e começamos a dar uma resposta ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que me honra, o Senhor diz, aquele que me honrar, eu o honrarei. Porque onde estiver o meu servo, ali eu estarei. Você não está só, amado. Você não está só. O Criador está ali com você, amado. Está ali com você, amado. Para te exaltar. Aleluia. Aleluia. Respostas. Então nós começamos a andar com Deus, amado, e começamos a conhecer o que foi delimitado por Deus, amado, para a nossa existência. A gente vai muito mais além, amado. Talvez você fique no mesmo bairro, talvez você fique na mesma cidade. Eu não estou falando sobre você sair, mas eu quero te dizer uma coisa, amado. Deus pode te levar, por causa da tua obediência, a resposta que você está dando a Ele, a lugares. Eu não estou falando lugares físicos, amado. Porque as coisas são decididas no mundo espiritual. Você toma autoridade no mundo espiritual, amado, não é no mundo físico. O mundo físico é apenas a manifestação de um mundo espiritual. Quantas vezes, amado, lavando prato, quantas vezes andando com o Duque no meio da rua, Duque é um cachorrinho lá, parece que ele deu uma batida de frente, porque o focinho é pá. Sabe, irmão, e eu vou dizer uma coisa, andando com o Duque lá me puxando, e Deus falando comigo, ele fala Deus, eu estou ali com o Duque, mas o meu espírito, amado, está onde? A percepção, amado, do que Deus está falando, do que Ele está dizendo, as coisas que estão sendo esclarecidas para a minha vida, amado. Não se trata de um pastoreio, amado, se trata de uma vida com Deus, de uma resposta que eu dou a Ele. Eu não trato com Deus a nível de ministério, amado, porque Deus não quer saber de mim a nível de ministério, Ele quer saber a nível de filho. Eu, como filho, estou dando uma resposta a esse Pai maravilhoso que Ele é? Porque ser chamado de pastor, amado, é apenas ornamento. É um adorno. Bobagem. O que importa, a Bíblia diz, é obedecer a Ele. E Ele vai começar a te levar a lugares, amado, onde você nunca esteve. Você vai começar a ter percepções do reino tremendas sobre a tua vida. Respostas, amado. E você olha para você e diz, cara, eu estou fazendo algo importante. Eu estou ativo no reino. Amém? Eu quero que você abra comigo, agora a gente vai ler a Bíblia. Eu quero que você vá lá em Filipenses. Aleluia. Eu quero que você vá em Filipenses agora. Filipenses capítulo 2. Aleluia. Você encontrou? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Olha o que o apóstolo está falando aqui, amado, o que ele colocou nessa carta. Se existe isso. Nós estamos falando sobre limite, não é isso? Sobre você fazer algo por Deus, amado, e algo para Deus, e algo com Deus, que vai te levar além daquilo que você imaginava fazer. E aí você vai descobrir o propósito da tua existência, o motivo pelo qual você foi chamado, eleito. Amém? Existe uma carreira a ser cumprida, eu não falo carreira ministério, eu falo carreira vida. Resposta que nós damos a Deus. E não ponto que nós batemos em igreja. Você está comigo? Então Paulo fala algo aqui, e quando Paulo fala, ele fala para um grupo de pessoas. Eu quero que você entenda isso aqui hoje, amado. Então ele fala para um grupo de pessoas. Uma igreja, amado, uma igreja é diferente de um auditório. E tem alguns cristãos que interpretam a igreja como sendo auditório.
que eles se veem apenas incluídos em algo que é falado, mas não no todo que é falado e dito. Isso serve para a minha vida, mas isso aqui não serve não, é para o irmão. Existem palavras específicas dadas pelo Senhor que é para todos e não para um indivíduo. Você entende? Precisamos, amados, saber o que Deus está falando para nós individualmente. E precisamos entender o que Ele está falando para muitas pessoas que não representam um auditório, mas que representam a igreja. É um grupo, amado, que apesar de ter muitas pessoas, vários membros, representam a unidade e a unidade representa Cristo. Precisamos entender que quando Deus, através de Paulo, através de outros apóstolos, fala, nós precisamos aprender a separar. Ele está falando para mim ou ele está falando para o todo e eu estou incluído no todo? Quem já viu um mosaico? Quem é que sabe o que é um mosaico aqui? Às vezes o mosaico, amado, eu chamo mosaico um bocado de azulejo junto lá, formando um desenho, não é isso? Não é isso? Então cada um, amado, cada mosaico daquele, cada cerâmica, cada pedra daquela tem um formato e tem um formato e tem uma pintura, amado. Mas quando elas estão juntas, elas formam um todo. Como é que você não pode se ver incluído no todo? Só se vê fora. A minha família, o meu carro, o meu dinheiro, os meus projetos, eu, tu é o quê? Eu sou o quê? Como é que nós podemos, amado, dizer que somos cristãos se não estamos comprometidos com o todo? E só em parte. Se você é um mosaico, você concorda comigo? Se eu sou um mosaico de uma parede, eu não comunico nada ali. Eu, como pedra, como um azulejo pintado. Quem está entendendo isso aqui? Está difícil, não, gente? Amém. Pronto. Essas bandeiras, né? Essas só representam o Brasil. Mas as juntas representam o quê? Nações. É ou não é? Fica mais fácil. Agora o que é que acontece? Eu quero despertar você, amado, para algo que a palavra de Deus fala, amado, que é dever de todos. E não dever de alguns. E muitas vezes, amado, se vem para uma igreja, se frequenta uma igreja, mas não existe um menor nível de compromisso com a igreja. Nós queremos dar respostas a Deus em que envolve apenas a minha vida, a minha família, os meus negócios, mas não o todo dele. Não o projeto dele. Missões, amado, missões é o todo de Deus. E missões faz parte, amado, do projeto que Deus tem para a igreja. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se eu sou uma pessoa diferente, meu nome é Gustavo, amado, o seu é Márcia, o seu é José, mas juntos, não tem essa de Gustavo, Márcia e José. Porque quando nós olhamos, amado, para o todo, vemos um. E como é que eu congrego, irmãos? Como é que eu busco apenas o meu chamado, eu corro a minha carreira, eu. Isso não é igreja, amado. Quem lembra o que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 11, se não me engano, versículo 20, ou versículo 10, se não me engano. Depois você me corrige. Mas 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo está falando da Santa Ceia. Paulo diz, olha, quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para a ceia do Senhor. Epa, o que é que isso quer dizer, amado? Quem sabe o que é a ceia do Senhor aqui? A ceia do Senhor representa o quê? A comunhão do corpo. Então, nem todo lugar em que se diz igreja é igreja. Eita, está falando mal das igrejas? Estou não, irmão. Eu estou repetindo apenas o que Paulo repetiu, quando existe um grupo de pessoas reunidas sem propósito. Quando existe um grupo de pessoas buscando apenas os seus próprios interesses. Esse lugar não é igreja. E Paulo diz, vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos lá. Pergunta ao teu irmão, está dentro ou fora? Quem foi que respondeu? Estou dentro. Quem está dentro aqui? Ei, é para pular dentro, meu irmão. Amém? 1 Coríntios, me veio agora, vou compartilhar contigo. Ah, mas a igreja.
A igreja tem um propósito. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor. É interessante que a Bíblia diz que quando 2 ou mais estão reunidos no mesmo lugar, Ele está presente. Mas nesse texto aqui, ele fala que quando aquelas pessoas se reuniam, não era a ceia do Senhor. Não tinha nada a ver com eles. Não tinha nada a ver com comunhão. Você só vai saber, amado, lendo os versículos seguintes, em que Paulo diz, cada um está aqui dentro apenas para buscar os seus interesses. Come, não espera pelo outro. Tem gente que chega cheio de cachaça. Tem gente que não está nem aí para quem é pobre, para quem é humilde. Aí Paulo diz, olha, vocês se reúnem para outro propósito. O que é que eu quero trazer hoje? Eu quero trazer hoje aqui uma mensagem, amado, para a gente ficar junto, dentro de um propósito. Quando a igreja se mover, ela se move por completo, amado. Não é um pastor se movendo, não é um grupo de pessoas se movendo, é toda a igreja. Quando aqueles apóstolos foram presos, amado, que estava para ser passado Pedro a fio de espada, a Bíblia diz que existia nos bastidores um povo orando, irmão. Pedro não dormiu porque estava cheio de fé, não, irmão. Apenas não. Pedro não era um super-herói. Ele dormiu porque tinha uma igreja orando por ele, amado. Incessantemente, amado. A Bíblia diz que naquela época havia uma igreja que orava e Deus ouvia apenas uma voz. Muitas pessoas orando. Um conjunto de vozes, amado, suplicando ao Senhor, mas quando chegava no céu, Deus ouvia apenas uma voz, a voz da igreja. Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Igreja, amado, traz o conceito de todo e não de indivíduos. Igreja é o todo e não parte. Igreja é o todo e não pé e não braço, igreja é tudo. Aí Paulo diz, olha, quando vocês chegam aqui, é cada um buscando o seu interesse, não espera pelo irmão, toma de qualquer jeito, faz de qualquer forma. Paulo diz, ei, isso não é a ceia do Senhor. Por quê, amado? Porque não existe propósito de estar junto ali. Não estou com raiva de você. Amém? Eu estou falando que quando a gente se reúne como igreja como um todo, cão dos infernos nenhum, irmão. Porque a Bíblia diz que toda autoridade foi dada ao cabeça. Não é verdade? Toda autoridade foi dada ao cabeça. E para que ele fosse cabeça sobre todas as coisas, ele foi dado como cabeça a quem? A igreja. Todas as coisas estão sujeitas aos seus pés. É onde Satanás está, amado. É debaixo da sola do teu sapato. Os projetos dele estão debaixo da sola do teu sapato. Igreja. Aleluia. Eu não quero dizer que você não vem buscar cura. Eu não quero dizer que você não vem receber determinados tipos de instruções que nós precisamos. Todos nós precisamos. Agora estar focado só nisso, irmãos, faz com que você se torne, sabe, cobiçoso em projetos pessoais. Que você tem interesse apenas em você e na sua família, e nos seus negócios, e naquelas pessoas que fazem parte do contexto da tua vida. E a Bíblia diz que se houver isso, os publicanos fazem os mesmos. Então não há diferença nenhuma entre a gente e eles. Amém? Voltando aqui para Filipenses. Ele diz aqui, se existe, olha que coisa interessante. Esse texto aqui, Paulo não está falando para indivíduo. Apesar de Paulo estar falando para o todo, ele está falando para uma igreja. Amém? Então ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, olha só, amado, exortação, estímulo. Essa palavra quer dizer estímulo em Cristo. Se existe alguma consolação de amor, consolação de amor. Se existe alguma comunhão do Espírito, isso fala de uma vida, amado, que a igreja desfruta junto com Deus. Você está comigo? Aleluia. Se há entranhados afetos e misericórdia. Sabe o que é que significa essa palavra aqui, amado? Amor que vem das entranhas. Glória a Deus pela sua animação hoje. Você está muito animado hoje.
Mas você está aqui para ouvir essa palavra, porque o Senhor vai nos despertar hoje, amado, sobre algo que não existe limite. O chamado de Deus para Abraão, amado, não estabeleceu limite. Ele viu que ele podia fazer algo, que a própria idade podia se levantar na mente dele, como se levantou, quando veio a promessa, né, da descendência. Né, a Bíblia diz que em esperança, ele creu contra a esperança. Então, em momento algum, Abraão, sabe, não levou em consideração aquilo que se apresentava, aquele quadro, sabe, amado, de não poder ter filho. Mas a Bíblia diz que ele se fortaleceu na fé. Ele não se deixou levar pela incredulidade. Então, Abraão, amado, creu naquele que prometeu. Você está comigo? Houveram dificuldades. Abraão reconhecia o corpo dele limitado e o corpo de Sara limitado. Ele nunca negou isso porque fé não nega. Mas ele resolveu ficar, amado, com aquilo que Deus disse. Então, a idade não foi limite para Abraão gerar um filho. A idade não foi limite, amado, para Abraão dar uma resposta a Deus. Chama o mais novo. Já me disseram uma vez aqui nessa igreja. É porque o mais novo é muito melhor de fazer. Eu digo, ai meu Deus, não entendeu o evangelho não. Quer que o novo faça por ele. Não, amado, todos nós fazemos. Amém? Talvez a gente não tenha a força de quem é mais novo, mas tenha sabedoria. A Bíblia diz que é melhor, amado, aquele que governa o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Você tem equilíbrio sobre a tua vida, amado, e você sabe levar equilíbrio sobre a vida das pessoas. Você tem um posicionamento e uma atitude correta diante de uma tempestade, porque você já passou tantas tempestades que aquela tempestade não te balança mais, amado. Porque você construiu uma experiência com Deus e você aprendeu a se alegrar e se fortalecer durante aquele momento. Paulo falava a respeito disso. É um crescimento, é uma resposta que nós damos a Deus. Você está comigo? Mas existe algo aqui que eu quero marcar, amado, aqui. E eu quero que a gente possa falar um pouco, né, sobre isso. Paulo diz, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Por que Paulo, amado, pediu que todos pensassem a mesma coisa? Porque Paulo, amado, nesse texto aqui não estava falando com um indivíduo, ele estava falando com a igreja. Que todos pensem, todos por quê? Porque ele não estava falando para uma plateia. Aceite quem quer. Sirva quem quer. Faça quem quiser. Se você quiser, não, ele não estava falando isso. Ele estava dizendo que todos devem pensar a mesma coisa. Então Paulo diz, se existe uma exortação e estímulo em Cristo, se existe consolação de amor, e que o Paulo começa a falar da evidência de algo que deve ocorrer dentro de uma igreja. Entraneáveis afetos de misericórdia. Sabe o que é misericórdia, irmão? É você estender ajuda sobre aquela pessoa que não merece, irmão. E você está ali para abençoar aquela vida. Para tirar aquela vida sem cobrar nada dela, amado. Para salvar aquela vida. Para provê-la de um recurso que ela mesma não é capaz de prover, amado. Aí chega lá e você provê isso aí. Isso fala de relacionamento. Isso fala de resgatar vidas. Isso fala do valor que a igreja deve atribuir ao próximo. Quem está comigo? Aleluia. É importante, amado, que você entenda e que nós possamos entender que Deus sim dá importância, amado, à criatura. A coroa da sua criação, que é o homem. Então Paulo diz, olha, se há entre vós isso, completai a minha alegria. De que forma? Quando você mostra a sua identidade, amado, você mostra duas coisas. Quem você é e quem você não é. Amém? É por isso que é bom você se identificar. Pá! Aí os convites para ser tentado diminui demais. Convite para pecar, não vem mais. Você já se identificou? O outro já conhece o outro lado, detesta, abomina. Se você ama a justiça, você abomina o pecado. Então, quem ama o pecado não vai convidar você. Você já se identificou. Você já deu a carteirada. Você já se posicionou. Aí Paulo diz, se existe isso, completa a minha alegria, viva dessa forma. Que fique apenas isso. Apenas o quê, amado? Olha só. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nós só podemos, amado, nos mover como sendo um, embora muitos, quando essas virtudes, amado, se manifestam no meio de uma igreja. Num lugar que se diz igreja. A evidência, amado, a manifestação, amém? Eu atribuo dessa forma que eu vou ficar com a palavra. Não importa o que as pessoas dizem. Eu não estou num lugar, amado, porque esse lugar está muito animado. Eu não estou nesse lugar porque o lugar é muito legal, é muito bacana. As pessoas são tão bacanas. Mas procure identificar quais são os projetos de vida dela.
Envolve o próximo? Envolve o que Deus diz? Envolve o todo ou só envolve ela? Ela quer te envolver apenas nos projetos pessoais dela? Tô fora, meu irmão. Tô fora. Eu tô no todo. Eu tô misturado, irmão. Então eu sei. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Epa, tô dentro. Evangelizar, tô dentro. Estender a misericórdia, tô dentro. Consolar, tô dentro. Amar, tô dentro. Estender apoio àquele que não merece, tô dentro. Porque eu olho para mim, amado, e vejo a forma como eu fui alcançado pelo Senhor, inimigo. A Bíblia diz que inimigo de Deus, amado, no meu entendimento e nas minhas obras. E a Bíblia diz que ele veio ao meu encontro, amado. Se a gente só ouvir falar, amado, que nós somos vencedores, você vai só se ocupar com a sua vitória e você vai invejar a vitória do irmão. Você vai estar correndo, cheio de alegria, olha para o irmão do lado, o irmão chorando, o irmão capengando, e você está cheio de alegria. Ainda tem a ousadia de dizer, não está na fé. Que tipo de fé é essa, amado? A fé só opera pelo amor, igreja. O cara que diz que está na fé e não ama, aquilo é mentira, amado, é presunção, é arrogância religiosa. Andar em amor é a melhor coisa do mundo, porque o amor lança fora o medo, amado. Você não tem medo da morte, porque você está andando em amor. Aquele que anda em amor anda com Deus, amado, e Deus com ele. E a Bíblia diz que esse amor é aperfeiçoado em nós. E uma vez que o amor seja aperfeiçoado, você não tem medo de se relacionar, você não tem medo de ser traído. Você quer fazer amizade, amado. Você não se interessa pelo passado sujo daquela pessoa, porque o teu passado também foi sujo. O passado nosso é sujo, porque o passado nosso, amado, não está ligado àquilo que eu fiz, mas àquilo que eu era, pecador, vil pecador. Só isso. Pecado é pecado. Adultério é pecado. Matar é pecado. Não reconhecer a Jesus é pecado. Não mata ninguém, não faz mal a ninguém, mas vai para o inferno. Porque o Espírito Santo, a primeira coisa que ele vem convencer é que você não creu nele. Não é que você fez coisa errada, não. Você entende, irmão? Pecado não é fazer coisa errada, não. Pecado é estar destituído da glória de Deus, destituído da natureza dele, destituído da essência dele. Deus é amor. E Deus é amor. E Deus é amor. E o amor não falha. E o amor não falha. O amor vai até o fim. É chegada a minha hora, Senhor. Olha que caba macho, Jesus. É chegada a minha hora, Senhor. E eu os amei até o fim. Não é que ele vai amar não, viu, irmão? Ele já amou até o fim. Não é que ele vai amar não, ele já ama. Ele já amou até o fim. Ele foi para a cruz, não ficou lá. Não negou a mim, nem negou a você. E Paulo começa a falar de um sentimento que deve haver na igreja. Exortação em Cristo, estímulo para que nós possamos permanecer. Aonde? Montado na bufunfa, no carro novo, no apartamento de cobertura. Aonde, amado? Diga em Cristo. Cristo é o centro. Se houver consolo de amor, se houver entranháveis... Sabe o que é entranhável? Quando a Bíblia fala sobre entranhas, a Bíblia fala de um amor que faz com que todo o teu ser dê essa resposta. Órgãos, o teu rim, o teu coração, tudo que faz parte de você. Você se move ali. Não é um amor mental, amado. Entranháveis afeto. Afeto é consideração, afeto é respeito, afeto é se compadecer, é sentir a dor do próximo. Aí você toca, amado, com poder na vida dessa pessoa. Nós conhecemos um lugar, amado, que dizia que aquele povo tinha coração de pedra. Que coração de pedra, irmão? Eles não conhecem amor. Quando você toca em alguém com amor, amado, eita, as diferenças, ó, pá! As barreiras caem. Por que eu estou falando sobre isso, amado? É impossível você dar uma resposta missionária, se eu puder falar dessa forma, se não houver amor. Porque onde não houver amor, amado, só há superficialidade. Sabe aquele culto barulhento que só o trem?
E ninguém chega para você e diz que você é importante. Paulo diz, olha, isso parece sino batendo. Tem. Mas onde não há amor, só é barulho. Só barulho. Tem nada a ver com amor, tem barulho demais, pouco amor. Por que eu estou falando sobre o amor? Porque o amor, amado, andar em amor, vai fazer com que você rompa limites. Você está em casa acomodada, mas tem meu marido, tem isso, mas você é constrangido de uma forma tão grande a andar em amor com aquela pessoa que está precisando que você vá lá, que você deixa o seu marido, deixa as coisas e vai lá. Não, mas Deus entende e manda outro. Ele falou primeiro com quem? Isaías não disse, espera aí, Senhor, não tem outro no meu lugar não, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Nada façais, aí Paulo diz, nada façais por partidarismo ou por vanglória. A pior coisa do mundo, irmãos, dentro de uma igreja é a frieza, é a indiferença. Aleluia. Tá pesado hoje, tá? Tá não, né? Graças a Deus. É muito perigoso, irmão, você buscar apenas os seus interesses. É interessante que você conversa com algumas pessoas, é interessante. O universo dela é o mundo dela. É o mundo dela. Ela só fala dela, só fala dos projetos pessoais. Ela não fala crente. Você fica olhando assim, poxa vida, cara. A Bíblia diz, não tem em vista aquilo que é propriamente seu, mas aquilo que é do próximo. Como é que você só tem um projeto que envolve o teu ministério, a tua chamada, a tua vida, o eu, e sequer ouve o outro falar? Eu creio, amado, que nós vamos causar um grande impacto na vida das pessoas. A Bíblia diz, amado, que o mundo nos conhecerá, na verdade conhecerá o Senhor, quando ele ver que existe. Não tem coração de pedra, amado, nem coração de ferro para amor, não. Você não está interessado em quanto o cara ganha, se ele solta fogo pelas ventas, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. A tua ação, o teu tipo de atitude e sentimento por ele é uma atitude de amor, de benignidade, de compaixão, de misericórdia. Eu não estou falando isso da boca para fora, não, irmão. Eu vivo isso. E graças a Deus que Deus me ensinou a viver, não foi com gente da igreja. Você entende? Foi com quem queria me matar. Deus me ensinou a amar quem queria me matar. Então, se você fala mal de mim, é muito fácil te amar. Porque eu consegui amar quem tentou me matar. Não foi uma vez, foram 5 vezes. Então, falar mal de mim, amado, não vai fazer com que eu não tenha uma atitude benigna contigo, nem te ame. Porque é muito mais violento sofrer a ameaça, amado, de ser morto do que alguém falar mal. Eu falo porque eu conheço essa área. Eu sofri nessa área. Você entende, irmão? Eu sofri nessa área. Eu fui confrontado por Deus, amado. Porque eu era muito justinho, muito certinho. Sabe? E Deus chegou para mim e disse, olha, eu amo tanto você como amo esse cara aí. Ó. E enquanto você não consertar essa área na sua vida, coisas vão ficar impedidas. Graças a Deus que a iniciativa não foi minha e foi dele de me procurar e de me dar um abraço. E Deus me mostrou, está vendo, que você não tinha coragem, mas ele teve coragem de fazer o que você não teve coragem. Sabe onde foi isso, irmão? Na porta da igreja, lá do Verbo da Vida, lá do José Pinheiro. No dia de domingo de manhã. Ele saiu do presídio, irmão, foi me procurar, não foi para me matar, foi para me dizer que me amava. Eita, papai! Eu fiquei tão constrangido. Eu digo, Senhor, como é que tu fala um negócio desse comigo? Me veio agora uma coisa aqui, vem cá. 2 Coríntios. E aí, irmão, depois de sair, sabe de uma coisa? Eu vou fazer a obra. E o que ele pediu de mim, eis-me aqui, Senhor. Você vê Paulo falando, se existe isso, complete a minha alegria. Que não haja entre vós partidarismo, que não haja entre vós divisão, que todos tenham o mesmo parecer, o mesmo sentimento. Olha que coisa interessante, ele está falando para a igreja, amado. Amém? E ele continua naquele versículo lá dizendo, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo.
É interessante, amado, que ele não falou de fé, ele falou sentimento. Porque parece que ter sentimento é errado no meio dos super estrelas. Não, a gente não tem que ter sentimento, não tem afeto. Que história é essa, amado? Tu disse que tem fé e não me ama? Tu é mentiroso. Não, chorar é sinal de falta de maturidade, é porque é criança. Que nada, irmão, chora. Chora, irmão. Mostra para Deus quem você é. Se aquebrante na presença do Senhor, irmão. Tenha vergonha não, eu choro. Você já sabe que eu choro aqui na frente de todo mundo. Eu perdi a vergonha, não tenho mais vergonha. Eu percebo, amado, o quanto eu sou constrangido. Eu quero que você entenda uma coisa. Essa palavra ser constrangido não é ser humilhado. Jamais, amado. Ser constrangido é você receber de um amor tamanho, um amor tal, que cobra uma mudança de atitude sua. Quando aquele homem, irmão, chegou para mim, eu de cabeça baixa, subindo com o Márcio, foi um mover tão grande na recepção, irmão, lá da igreja. O culto para mim ali foi... Eu fui liberto de um cativeiro desgraçado chamado ódio, chamado ressentimento, chamado tanta coisa, irmão, que eu não tinha coragem, Deus provocou. Eu jamais ia procurar. O orgulho é uma desgraça. Aí Deus chegou, falou com um cara lá no presídio, que foi fruto do evangelismo lá do pastor Isaías. Chegou lá, procurou saber quem era meu nome. Ó. Qual era o meu nome? E tal, que me conhecia lá como caba do cabelo branco. Eu sempre tive cabelo branco novo. E chega naquele dia lá, amado, o cara com o bração aberto. Eu olhei aquilo ali assim, aquela cena. Eu digo, Senhor, meu Deus do céu, Senhor, como é que você faz isso comigo? Como é que você me envergonha? Mas me envergonhar para mudar, igreja. Você entende? Naquele dia foi uma libertação na minha vida, irmão. Porque eu passei como profissional, amado, a agir de uma forma diferente. Eu não odiava mais, policial de rua, irmão, eu não odiava mais, amado. Eu não via mais aquela pessoa como um inimigo. Os colegas ficavam injuriados comigo. Mas, rapaz, tu tá muito mole agora. Tu tá muito mole agora, não vai fazer nada não, é? E eu fiquei tão viciado, irmão, nesse negócio de evangelho, que uma vez eu fui comunicar lá um rádio, lá na delegacia, comecei a falar lá e tudo, e falando com outro irmão. Glória a Deus, meu irmão, aleluia, colegas. Para com isso, rapaz. Isso é rádio oficial, tá de negócio de glória a Deus, de aleluia, utilizando a comunicação oficial com o negócio de pregação. Rapaz, foi mal. Saiu. Chegava para aquelas pessoas que eu comecei a pregar, amado, para quem eu prendia. Para quem eu comecei a amar quem eu odiava. Eu quero que você entenda. Deus não me colocou para pregar para uma igreja, amado. Não, irmão. Deus me pegou de jeitinho. Mas eu me lembrava como ele me pegou, aí o amor de Deus constrange. E eu entendo que toda a obra dele, irmãos, é uma obra de amor, irmão. Porque Deus tem muita paciência comigo e eu creio que tem com você também, não é verdade? A gente começa o dia falando umas coisas, quando termina o dia, Deus ainda continua dizendo, eu creio em você, meu filho. Eu creio em você, meu filho. Longânimo, compassivo, misericordioso. A Bíblia diz, por ele ser rico em misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 4, ele fala sobre isso, Paulo. Por ele ser riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, ele nos deu vida. Você leva vida e não fofoca. Você leva vida e não morte. A boca do justo é manancial de vida. Você ora pelo enfermo e eles serão curados, amado. Você abençoa aquele que não tem nada para te dar, irmão. Você estende a mão para aquele que está caído, amado. E não pisa, feito o fariseu. Aleluia. 2 Coríntios. Que ele cresça. A tua glória. Aleluia.
Enquanto as pessoas verem você, elas não vão crer no Evangelho. Vê só desempenho. Desempenho de pregação, desempenho de púlpito, desempenho de serviço. Mas cadê vida, mano? Cadê a expressão que reflete Cristo? A expressão que reflete Cristo, amado, não é o nosso desempenho, nem nossa habilidade ministerial, não, irmão. A expressão, amado, que manifesta Cristo é amor. É você poder, amado, ouvir aquela pessoa e não vir com teologia bíblica para dizer que ela está errada, esmagando a consciência dela, que já está culpada por pecado, culpada, carregada, um peso desgraçado em cima daquela vida. E você diz, não tem fé não, não fez rema não fez isso, não fez aquilo. Cadê a confissão da palavra, irmão? Cadê? Isso vai levantar quem, irmão? Vai jogar pau de cal em cima? Não, irmão. Não, irmão. Eu tenho orado para que pessoas entrem aqui, mas de um jeito tal, que é bom que você fique, você não vai embora. E eu me lembro uma vez que entrou uma pessoa aqui, amado. Um homem de saia, de mini saia aqui dentro, no culto de domingo à noite. Amado, como eu me alegrei com aquilo. Porque eu vou te contar uma coisa, entrar dentro de uma igreja de mini saia é muita coragem. Se para a mulher já é difícil, imagine para um homem que quer ser uma mulher. E é interessante, quando foi no final do culto, alguém me perguntou, o que é que você vai fazer com isso? Eu disse, o que é que Jesus faria, meu irmão? O que é que Jesus faria? Pode comprometer. O quê? Quem não gostar vai embora. Belezura. Tu fosse encontrado como? Porque o pecado em si, amado, o pecado em si é morte espiritual. Ele apenas toma expressão das mais diversas formas, amado. É interessante que quando Jesus fala de pecado, ele fala uma coisa tão interessante, que aquele que fala mal comete assassinato. Agora, é mais violento uma arma chegar e ser disparada num corpo. Mas não é tão violento a boca de alguém falando e amaldiçoando a vida do outro. Jesus caracteriza esses dois atos como homicídio. Por quê? Porque é pecado. Pecado por quê? Porque leva a pessoa a cometer aquele tipo de atitude. É uma lei. É, 2 Coríntios, capítulo 5. Nós estamos falando sobre limite, amado. Márcia já fez assim. A hora, Gustavo. Quem está com pressa aqui? Eu amo tu. Eu amo tu. Estou terminando, viu? Amém? Mas eu queria falar algo para você e eu vou encerrar. Márcia pediu. senão eu vou responder em casa. Aleluia. Olha o que Paulo fala aqui, gente. E eu quero trazer isso para vocês. Pois o amor, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então Paulo, amado, ele fala aqui que o amor de Cristo constrange no sentido de que ele age de tal forma sobre a nossa vida, em função do que ele fez, em função do que nós éramos, que ele me leva, amado, a ter uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. E Paulo diz, o amor de Cristo me constrange porque eu tenho consciência, julgando isto, eu tenho consciência do que ele fez pela minha vida. E a consciência que eu tenho do que ele fez não me permite, de forma alguma, agir de qualquer forma com esse amor que foi derramado sobre a minha vida. Que lembra daquela passagem de Jesus, que aquela mulher derrama aquele vidro, aquele perfume, que alguém disse lá, era melhor que tivesse dado para os pobres. Oh, mentira. Jesus disse, quem muito é perdoado, muito ama. A consciência, amado, que nós temos do lugar onde nós fomos retirados e para onde nós fomos colocados e transportados, nos constrange. A ponto tal de que as nossas atitudes e o nosso comportamento e a nossa forma de agir e de pensar, ela é mudada. Nós não conseguimos mais dar uma resposta diante do julgamento que nós fazemos em cima do que aconteceu sobre a nossa própria vida. Que nós não merecíamos e fomos alcançados por esse amor. E que nós não merecemos e continuamos sendo supridos e alcançados por esse amor. E quando precisamos de misericórdia, nós somos alcançados pelas suas misericórdias, que se renovam a cada dia sobre a nossa vida.
Algumas pessoas menosprezam a misericórdia em detrimento da graça. A misericórdia é tão poderosa quanto. Porque se você não é perfeito, o que opera sobre a tua vida e sobre a minha vida para me assistir? A misericórdia. Então ele diz aqui, julgando nós isto, porque um morreu e todos morreram, logo todos morreram. E ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu. Então Paulo fala, amado, que ele diz nessa passagem aqui, né, ele revela a consciência do que representa, ou do que deve representar para nós, igreja, dessa obra de redenção sobre a minha vida e sobre a tua vida. De um amor tal que se manifestou, e da compreensão que eu tenho desse amor, que a única resposta que eu posso dar é não viver mais para mim mesmo, mas viver para aquele que por mim se entregou, se fez maldição no meu lugar, me resgatou, me transportou. Você entende? Aleluia. E como é que nós temos, amado, a igreja, ela precisa novamente resgatar. Sabe, alguns cristãos precisam resgatar esse valor da redenção, amado. Porque nós deixamos de pensar em nós mesmos, nós deixamos de eleger os nossos projetos pessoais e precisamos dar uma resposta para Deus e não viver uma vida cristã dando resposta para as adversidades, para o diabo, para isso e para aquilo, crendo apenas que vamos prosperar, que vamos isso, que vamos aquilo, onde não existe nenhum propósito de alcançar o mundo, de alcançar as pessoas, porque esse é o propósito pelo qual nós estamos reunidos aqui, amado. E eu vou finalizar, eu quero chamar o grupo de louvor. Eu quero que você vá aqui comigo. Está no mesmo capítulo aqui, no versículo 20. Aleluia. Pergunto para a pessoa que está do teu lado, irmão, você defende quais os interesses? Você vive, diga, irmão, você vive em função de quê? Aleluia. Paulo, amado, chegou para Timóteo e disse, Timóteo, não despreza a tua mocidade, mas seja padrão. Padrão em quê? Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, você não vai perder a sua vida, porque você já achou a sua vida.